Pronto, tá gravando. Boa noite, Carlão. Tudo Fala. bem, cara? Tudo bem você? Tudo bem também. Maravilha. Agora vai. Vamos Vamos lá tentar falar fazer. do tema do momento ou não? Vamos tentar falar aí, né? Direito do trabalho? Tentar falar aí, Uberização? tentar falar aí de reforma tributária, né? Aliás, depois dá para falar de impactos da reforma na uberização, hein? Olha que tema fantástico. Na verdade, a reforma tributária tem um dispositivo lá que permite a atribuição de responsabilidade, né? Sujeição passiva para quem Mas vamos deixar isso participa. para depois, né? É, Vamos começar pelo básico? vamos. Bom, meu caro, acho que a ideia, então, dessa nossa conversa, essa primeira conversa, é a gente dar as primeiras pinceladas aí, em meia hora, 40 minutos, da PEC 45, já aprovada na Câmara e agora em tramitação, né, já com o relator no Senado. E aí, Saulo, o que que tem de básico, assim? Que tributos envolvidos? Conta para nós Então, aí. claro que a PEC envolve também ali TCMD e PVA, mas acho que IPTU? IPTU também, para você poder aumentar por decreto, né? Mas acho que a ideia da PEC nasceu com uma reforma do tributo sobre o consumo, né? Hoje nós temos um sistema caótico, que ele foi pensado numa época dos anos 60, em que a nossa economia era diferente, não era tão vívida como hoje, e, enfim, o próprio ISS, né, tinha ali, ele foi pensado em 65 como um serviço que seria um imposto que seria pequeno. Até no relatório da reforma, a gente vê lá o Rubens Gomes de Souza e o Gilberto Leocanto dizendo que a ideia é que ele seja residual mesmo, que fique ali uma pequena parte da arrecadação e que o grosso ficaria nas mercadorias, né? E ficou uma tributação de consumo na origem, dividida em três esferas da federação. No caso do ICMS, ainda teve a ideia de ter uma alíquota interestadual, né, para poder dividir entre origem e destino. Claro que não quando o consumidor final, né, na verdade, nas operações entre contribuintes. Com o consumidor final, a ideia da alíquota interestadual surgiu só em 2015, né, com a emenda 87. Até então, a alíquota interestadual existia apenas para operações entre contribuintes. Então, sempre foi pautado numa questão, principalmente em relações de consumo, né, consumo final, numa tributação na origem. Então, temos o IPI, o ICMS e o ISS, e depois de um tempo surgiu o PIS e COFINS, mas que não é propriamente um tributo sobre o consumo, porque ele grava receitas diversas, mas que nas operações que circulam mercadorias e serviços, ele é uma oneração a mais, né, nessas relações de consumo. Então, a É ideia o da PEC efeito veio econômico de um tributo de consumo, né? é feita É exatamente. claro que não para a receita financeira, enfim, para várias outras Sim, coisas, não, mas para operações com bens e serviços é o efeito econômico de um tributo sobre consumo. não, e a própria não cumulatividade. Então, assim, um outro ponto, né? A não cumulatividade do PIS/COFINS é uma não cumulatividade completamente maluca, né? Ela não visa criar ali diluição ou redução, exclusão de resíduos ou de carga tributária na cadeia para que onere apenas o consumo. Ele não tá se importando com o consumo, né? Ele tributa em todas as fases, tanto que se um lucro presumido vender por 3,65 para uma indústria, e a indústria por lucro real, ela toma crédito de 9,25. E depois, se ela vende para uma outra indústria que está no Simples, vai ter um PIS/COFINS naquele negócio do Simples, né? Sem crédito de PIS/COFINS. Então, é uma maluquice. Não tem nada a ver com aquela carga tributária que se visa na operação com o consumidor final, né? Então, a ideia dessa PEC é eliminar Está essa cheio de crédito presumido, né? cheio de crédito Esse, presumido. esse é interessante do nosso sistema, porque se de um lado ele gera um monte de resíduo tributário, né, seja porque o ISS é cumulativo, seja porque o Uhum. ICMS e o IPI tem um mecanismo de crédito não amplo, né, ou seja, restringe, então o IPI não tem crédito de uso e consumo, não tem de ativo, o ICMS até tem de ativo, mas não tem de uso e consumo, Não, enfim. e não se Então, conversam, né? Então, o crédito pois de é, IPI não deduz ICMS, o ISS não se conversa com o ICMS, enfim.
Então, do lado desses, a gente tem um monte de resíduo. E do lado do PIS e COFINS, a gente pode ter resíduo, claro, quando um cumulativo ou um simples adquirem, mas, por outro lado, a gente tem um crédito presumido, né? Quando é o inverso, né? A gente tem Uhum. o cara do não cumulativo tomando um crédito que nunca ninguém pagou, do tributo não Isso. pago por ninguém, né? O exemplo disso é produtos agropecuários, né? A Lei 10.925 coloca lá leite in natura, soja, milho, tudo isso sem tributação, né? Então, geralmente é um produtor rural, pessoa física que produz. Claro que a ideia é que esse produtor rural ele tem custos de insumos para produzir e esses custos nos insumos que ele utiliza na produção dele ali pequena teve tributação de PIS/COFINS, mas quando ele vende o produto para a Nestlé, ou desculpa fazer propaganda aqui, mas para uma indústria de agro, vai sem tributação e a indústria do agro toma um crédito presumido sobre isso, né? Então a ideia, né, inicialmente era eliminar esse resíduo que tem nos insumos do produtor rural, mas depois a própria lei colocou esses mesmos insumos como suspenso de tributo, né? Então não tem tributo nem nos insumos mais. E aí depois tem regimes monofásicos. Então o PIS/COFINS é o mais maluco de todos, né? A gente fala que o ICMS é complexo, e né, são 27 unidades federativas, com vários regimes especiais, isenções escondidas, contratos de gaveta com benefício fiscal, substituição tributária, é uma maluquice. Mas se você for ver o PIS/COFINS também né? Uma mesma empresa ela pode ter produtos sujeitos ao regime cumulativo, receitas sujeitas ao regime não cumulativo e produtos sujeitos ao monofásico. Né? Nesse ponto é difícil de bater esse nível de insanidade e de não neutralidade, né? Uhum. Acho que seja por um lado, seja pelo outro, né? Seja pela acumulação, que também existe, claro, acumulação no PIS/COFINS, especialmente diante da discussão de insumo e essa posição tradicional da receita tão restrita, né? Quase nada insumo e tal. Então, o PIS e COFINS consegue os dois, né? Ele Uhum. consegue ser, de um lado, gerar acumulação e, de outro, gerar uma presunção, um crédito presumido, né? Uma carga negativa, vai, Sim. basicamente. Então, tudo isso Realmente ele mostra que não neutraliza a cadeia, né? não neutraliza. É uma loucura. É difícil ter um tributo neutro, Saulo? Conta aí. Porque a Então, gente não consegue. Por que a gente não consegue? Deve ser aí um troço impossível. a ideia da PEC é justamente essa, você criar um tributo não cumulativo, em que tenha uma possibilidade de crédito amplo, para realmente... Porque, vamos lá, né? Tributo sobre o consumo não é um tributo da empresa. Por mais que a legislação escolha o empresário como contribuinte, por questões de facilidade na arrecadação, por mecanismos de declarações de obrigações, enfim. O consumidor é o contribuinte, né? É este que é o alvo da tributação. Então, a não cumulatividade ela tem que ser ampla, porque tudo que incide no decorrer da cadeia produtiva, na produção de bens e serviços e na comercialização de bens e serviços, não pode ser custo do empresário. Isso não pode ter reflexo na atividade empresarial. Daí que vem a ideia da neutralidade. Por que é neutro? Porque ele tem que ser irrelevante para o empresário. Irrelevante no sentido de não influenciar comportamentos, né? Esse negócio de incentivo para atrair investimento, isso aí não deveria existir num tributo sobre o consumo, né? Por quê? Porque você está fazendo incentivo fiscal para atrair investimento de um tributo que será suportado pelo consumidor. Então, você dá um incentivo para o industrial, ele vai dar uma saída sem tributo. O atacadista não vai ter crédito. A saída dele vai ser totalmente tributada, recuperando o tributo que foi isento na fase industrial. E aí o consumidor paga o tributo. Né? Então, você está incentivando, na verdade, um industrial, né? Não o consumidor. É uma das distorções que gera a tributação sobre o consumo como ela está desenhada hoje. Então, a PEC 45 e as entidades também tinham essa intenção de ser um tributo neutro, com uma não cumulatividade ampla, de permitir o crédito em todas as etapas da circulação do produto e do serviço, até que eu falo circulação, porque esse conceito de circulação tão discutido no ICMS vai morrer, né? Não vai ter mais essa questão de transferência de propriedade ou se é circulação econômica, enfim. A geração de riqueza que é fase a fase da cadeia produtiva até o consumidor final, ela tem que ser tributada pelo tributo e isso gerar um crédito para o próximo, para que isso seja repassado fase a fase para onerar exatamente o consumidor final.
Essa que é a ideia da neutralidade. Não sei se foi claro nas minhas palavras, mas se você quiser acrescentar aí alguma coisa na neutralidade. Eu acho que é isso, né? Enfim, é atingir a mesma carga que a gente atingiria se fosse um tributo de varejo, né? Isso. Então, Deus se Ex, eu, né? tipo Estados Unidos, né, uma outra província do Canadá, então a Uhum. carga tributária deveria ser a mesma, ou seja, nada vai se incorporando, eu só estou dividindo ao invés de deixar para cobrar tudo na ponta, que Eu é uma antecipo. escolha incomum, né? Poucos lugares, acho que só Estados Uhum. Unidos e um outro província canadense mesmo que tem, que eu me lembro, pelo menos. Porque é um risco, né? Você vai deixando a cadeia toda desonerada e lá na frente você que se vire para caçar o varejo. Talvez em países em que há um enforcement, inclusive criminal, né? Mais Uhum. agudo, isso possa funcionar. Embora os Estados Unidos tenham tido um monte de problema, né? Sim. Em questão de e-commerce e tudo mais, os problemas deles, inclusive, foram muito mais graves que os nossos no e-commerce. Né? Você falou da emenda 87, por que que lá a discussão foi muito maior? Porque lá era só tributo no varejo. Aqui não. Aqui a gente estava discutindo só a última ponta, né? Então, a emenda 87 vem para, né, modificar isso, mas o resto da cadeia, o início da cadeia, estava recolhendo Já do era mesmo jeito. tributado. Mudou. É. Então, não era tão dramático deixar de tributar ou tributar de uma forma esquisita essa ponta, porque a gente tinha a cadeia toda. É, Mas pode falar. os tributos sobre o valor agregado, eles são mais comuns de encontrar nos países justamente por isso, né? Você não precisa esperar a operação com o consumidor final, que tem uma dificuldade de fiscalização, inclusive, porque o varejo é muito difuso, né? Tem muito mais agente econômico no varejo do que na indústria, né? Claro. No início da produção. Então, quanto mais você, então a ideia é diluir essa, então, se eu vendo uma mercadoria por 100 para o consumidor final, por uma alíquota de 20%, então eu tenho uma carga tributária de R$ 20. Esse R$ 20 eu posso diluir na cadeia produtiva, né? Antecipando. Então, todas aquelas incidências múltiplas em cada fase é uma pequena antecipação que, se eu somar todas elas, no final tem que ter a mesma carga tributária que ela teria no consumidor final numa incidência monofásica. Então, para ser neutro, eu tenho que tentar representar uma incidência plurifásica com tributo, com créditos e débitos, para que chegue nessa mesma carga tributária, né? Essa que é a ideia da neutralidade. E esse que é o nosso desafio agora. Uhum, Vamos ver, né? Se a gente vai conseguir. Eu acho que foram ótimos passos dados pela Câmara nesse sentido. uhum. Pode, inclusive, trazer aqui várias críticas sobre a PEC. Até como foi o procedimento na Câmara, né? Assim, 2 turnos no mesmo Aquele, dia, enfim. aquele segundo turno trouxe umas surpresinhas, né? O artigo 20, enfim, são vários problemas. Teve uma reunião do NEF falando sobre imposto seletivo, com várias discussões sobre Zona Franca, né? Então, assim, são vários problemas na PEC. Mas o fato é que, ao trazer um modelo de IVA, né, baseado nos IVAs, né, dos Uhum. as melhores experiências, né, porque há quem diga que o ICMS é um IVA, né, já ouvimos isso algumas vezes, Acho que a ideia mas foi ser, né? Mas é, ele foi tão distorcido tanto pelos contribuintes, tanto pelos estudiosos, quanto pelo judiciário, que ele acabou não, virando um é pela negócio. próprio legislador complementar, que nunca deu Exato. crédito de uso e consumo, ficou postergando isso, né, ad eterno. Então, foram Da própria vários os fiscalização, agentes, a ideia do crédito físico, né? é, É, foram minando, né, o ICMS ao foi. longo do tempo. Mas agora temos essa esperança de que tenhamos um IVA ou dois, né? Esse é um tema que nós dois discutimos, inclusive, numa reunião aqui no escritório, né? Será que teremos, de fato, um IVA dual, que significa uma legislação única, tal? Ou vamos ter dois? Né? Então, acho que esse é um É. ponto que não está muito claro na PEC. Né? Então, acho que da perspectiva do IBS está muito tranquilo, né? O que é matéria de lei complementar, aliás, tudo vai ser matéria de lei complementar. A lei ordinária do IBS, seja estadual, seja municipal, ela vai ter um papel de definir a alíquota e acabou. Mas, e a CBS, né? Acho que o ponto é o que a CBS vai, no que ela precisa ser idêntica ao IBS, no que a legislação federal pode inovar
em relação a isso. Então, isso vai determinar muito, inclusive em relação à simplicidade, né, aos custos, tais custos de conformidade. A gente falou Declarações, né? da, Obrigações acessórias, exato, nota, declaração. Então, se a gente tiver próprios conceitos, né? Próprios conceitos, se não os forem, próprios né? conceitos, né, orientação da fiscalização, enfim, tem muitos pontos, né, contencioso, interpretação para fins de consulta, né? Acho que o Conselho Federativo, não sei o que você pensa, mas eu acho que é uma ótima notícia. Eu acho que sem Conselho Federativo não existe a menor possibilidade de convergência. Uhum, O Conselho Federativo ele nos traz pelo menos uma esperança de convergência. Se na prática isso vai dar certo e a gente vai ter convergência completa, incompleta, acho que são outros 500, mas uhum. sem o Conselho, me parece que a chance de convergência é praticamente nula. E aí essa última versão, né, da PEC aprovada, ela Aglutinativa, né? embora ela possa sofrer várias críticas, a gente já falou, artigo 20, entre Uhum, outros, mas um ponto positivo aqui é a iniciativa do Conselho, né? O Conselho passa a ter iniciativa para a lei complementar, que eu acho que é um ganho também, né? Acho que o Conselho ter essa iniciativa era algo que os próprios estados pleitearam, né? Não deixar essa iniciativa fora do Conselho. Então, isso faz parte da participação, né? Porque se o conselho tem ali representantes dos municípios também, apesar de, né, ser um número limitado, mas representa os municípios, e ele tem a possibilidade de propor lei complementar, ele está participando da vontade popular, né? Isso vai para o Congresso, tudo bem que no Congresso não tem representação municipal, mas em termos de políticos nomeados, né, eleitos, mas estadual e União apenas. Mas como a iniciativa foi, né, do próprio Conselho, eu acho que isso dá uma legitimação nesta participação popular aí, né? É, eu acho que o conselho, se bem desenhado, e aí é isso, a gente tem uma grande oportunidade nas mãos, a gente, que eu digo, claro, é a nação, né, de fazer desse conselho um baita conselho, né? Eu acho que se a gente começar certo, né, tem aquela história do pau que nasce torto nunca se endireita, né? Então, se a gente começar errado, se o conselho começar torto, eu acho que a gente pode ter muita desilusão com a operacionalização desses tributos. Mas se Uhum. começar certo, eu acho que é uma oportunidade incrível de termos um IVA dual, realmente, que é a promessa, né? Ou seja, um tributo único, com legislação uniforme, e que vai depois para fins. Aliás, até para fins de arrecadação, não sei se você viu essa conversa, Hum. mas a Receita já está conversando com estados para que tenhamos até um recolhimento conjunto, tá? Então, até essa ideia já existe. Então, talvez pudesse ser uma única guia, Ia. e não duas ou três, né? Que seria pior ainda. Uhum. Então, poxa, eu acho que se de fato isso acontecer, é mais um indício de que estamos caminhando para uma uniformidade É, com o IVA dual. já dá uma redução drástica, né? Porque hoje, se nós temos 27 ICMS, 5.500 ISS, por mais que tenha lei complementar, mas cada ente federativo vai ter sua aqui de recolhimento e sua obrigação acessória. PIS/COFINS no federal e IPI no federal, de você aglutinar isso em dois tributos já é uma baita simplificação, né? Se puder ainda fazer uma obrigação acessória única, com nota fiscal única e guia de recolhimento único, então é um ganho, uma diferença brutal, né, nesse custo de conformidade aí que as empresas passarão a ter, né? Por mais que Um possa SPED falar, único. isso, por mais que você possa falar, cada município tem a sua parte de alíquota. Tudo bem, vão ter 5.500 alíquotas municipais do IBS. Mas, pelo que eu entendi, haverá um sistema informatizado onde essas alíquotas estarão informadas. Na hora que você emite a guia para aquele destino, já tem ali a carga tributária, enfim, A nota, né? da Emite nota nota fiscal, já. exato. Então, acho que é um salto enorme, né? Assim, então, a gente fala, né, de vai aumentar custo no setor de serviços, mas também vai diminuir custos, né? Pode falar, tem pouco crédito nos serviços, talvez
subcontrata um serviço ou outro, tem aluguel, tem energia elétrica para poder deduzir, mas também aqui, por exemplo, na advocacia, né, não tem muita obrigação acessória também a ser declarada, né, mas construção civil tem. Aqui construção civil também, construção civil também tem Porque ali. acaba tendo até inscrição estadual, né? Então, o sujeito, além Exato. de lidar com as do município, precisa lidar com as do estado, embora, em geral, não seja contribuinte do ICMS, né? Mas precisa É. lidar com as obrigações acessórias do ICMS. Construção E é um civil serviço que já incide no destino, né? esse acho que não deve mudar, né? Porque É. é um destino, sei lá, é o local da Local da obra, obra. né? Local da Que não obra. é necessariamente o local de quem contrata, do dono da obra, né? Pode ser que É. eu contrate eu estou em São Paulo, contrate uma construtora para fazer uma casa na praia. Então vai acabar pagando para o local do imóvel e não para onde eu estou, né? Então, especialmente naquela ideia de renda consumida, né? Mas, Uhum. enfim, acho que isso, inclusive, nem deve mudar, né? Quando a gente pensa em imóvel, o imóvel é tão... ele atrai, né? Ele é muito mais fácil de ser fiscalizado. É só olhar para o ISS hoje, né? O que Uhum. o ISS tira do local do estabelecimento prestador? Uma boa parte é imóvel, né? Seja construção civil, sejam serviços né, de vigilância, por exemplo, do apartamento, né? Jardinagem, De vigilância. jardinagem. Então, o Tem imóvel pouco, atrai sim. muito, né? Uhum. É. O TCMD, mesma coisa, né? Você vê o TCMD, atrai o imóvel, dane-se, né? No caso de bens imóveis, é o estado do A imóvel. questão do Então, real, né? O direito real, né? e é uma ideia de A base, mobilidade também, a né? base, né? Eu tenho muito mais mobilidade no meu domicílio do que no meu imóvel. Meu imóvel é meu imóvel, ele está lá e não tem jeito de Uhum. manipular. Porque, enfim, né? Se eu estou lá com a minha casa na praia e tenho dois endereços, portanto, talvez aconteça do cara falar, pô, mas aqui, né, meu Spotify, fazendo outra Uhum. propaganda aqui, pô, meu Spotify aqui em São Paulo vai ser uma alíquota de 27, lá em Na Peruíbe vai ser uma praia, alíquota de 25. Então eu vou preferir no domicílio lá. economizar. É. Enfim, Isso vai pode ser tão acontecer. marginal, assim, vai ser uma questão assim tão. Acho que a reforma ela não pode ser pensada nesses casos assim Claro. de tão menos impacto, né? O impacto maior mesmo é a simplificação, a tentativa de ter Exceção. A um. gente não pode olhar pela exceção, né? Exato. E é uma exceção em vários sentidos. Primeiro, porque quantos brasileiros têm mais de uma residência para poder optar pelo domicílio A ou B? Né? Já eliminamos uma quantidade imensa de pessoas, né? É. E ainda assim a gente vai ter, talvez, né? Imagina essas regras. Acho que até o Spotify foi um exemplo ruim, porque o Spotify talvez entre naquela lógica de IP ou de outras coisas que não sejam o domicílio, né? Então, enfim, ainda haverá, claro, muito baseado no domicílio. Tem as compras presenciais, né? Então, se eu vou num barbeiro em Guarulhos, né? Vai ser Guarulhos, Eu ainda tenho que eu moro em Guarulhos. São Paulo e tenha meu domicílio fiscal declarado em Peruíbe. Então, assim, na Isso. hora que você vai juntando esse monte de coisa, eu acho que vai ser muito marginal olhar para isso, né? Vai ser, vai ser. Então, a gente falou aqui da unificação dos tributos, né? PIS, COFINS e IPI na CBS. Apesar de ter gente falando que o IPI vai ser o seletivo, né? Mas o IPI está na CBS. ICMS e ISS em âmbito estadual. Então, você estava falando da lei complementar, né? A PEC, ela tenta imprimir uniformidade em vários parâmetros da incidência. É que para o IBS, a PEC é específica. Lei complementar vai instituir, né? O IBS. Para a CBS não tem uma força normativa dessa de que lei complementar vai ser o veículo introdutor, né, desta hipótese de incidência e o consequente. Com a CBS está lá, a lei complementar vai... A CBS, a União, cabe à União instituir o CBS nos termos da lei complementar, acho que é nos termos da lei complementar, né, que está exposto. Apesar de que na própria Constituição diz lá que fatos geradores, base de cálculo,
sujeitos passivos, imunidades, regimes específicos, tudo isso tem que ser igual, tanto para a CBS quanto para a IBS, né? Não cumulatividade, enfim, tudo isso vai ter que ser igual para ambos, né? Mas o ideal seria que fosse uma lei complementar só para ambos também. Estamos nesse ponto alinhadíssimos. É. Acho que o prejuízo de ter duas leis, e aí eu nem vou cogitar três, tá? Porque tem uma conversa de que seriam três leis, né? Uma lei complementar para o IBS, uma lei complementar de normas gerais para Para a a CBS, CBS. uma lei ordinária da CBS, que É. institui e tal. Não vou nem tratar dessa, porque essa aí seria o inferno na Terra, mas ainda que sejam duas, eu acho que a gente tem um risco muito grande de nascerem iguais e ao longo do tempo, né, É, tomando caminhos sim. diferentes. Então, realmente o ideal é que a gente tenha em uma única lei, se você for, né, pensar, já existe a possibilidade de vir um artigo e dizer um parágrafo que esse artigo não se aplica para um. Né? CBS. Ó, esse artigo não se aplica para o IBS, ou o disposto nesse artigo não se aplica para a CBS. Claro que, né, é o risco menor. Em duas leis, aí eu diria que a gente está correndo muito risco de que esses tributos acabem, né, talvez no começo de maneira muito específica, vamos tratar diferente, sei lá, exportação, venda com fim específico de exportação, na remessa para formação de lote do agro. Tá bom. Criamos aqui um negocinho um pouquinho diferente para uma coisa. Mas aí, agora operação com operador logístico. Uhum. A União entende que operador logístico pode ser igual ao armazém, mas os estados, porque tem um histórico em alguns estados que acham que armazém é armazém, operador logístico é operador logístico, então os estados não querem concordar. Aí a União faz para ela uma regra de operador logístico igual ao armazém, os estados não. Então, cara, isso vai acontecer. Isso Uhum. me parece inevitável, que se a gente tiver duas leis, elas ainda que já há o desafio de começar igual, mas ainda que elas comecem rigorosamente iguais, a tendência é que isso comece a se distanciar com o tempo. Né? E isso não é bom, né? Isso fugiria do objetivo da própria emenda de reforma tributária, que é ter dois tributos uniformes, né? Como você falou no início, um IVA dual mesmo, né? Um não é nem de competência, né? Um de esfera federal, ou de arrecadação federal, e o outro de arrecadação estadual e municipal, né? Porque a competência Fala isso que continua. o pessoal do Pacto Federativo vai dizer que a emenda é inconstitucional, hein? Pessoal, não, mas assim, a legislação vai ser feita pela lei complementar, pelo Congresso. A autonomia em termos de exercício de competência, que a autonomia é isso, né? A autonomia é, dentro dos parâmetros da Constituição, você poder exercer aquela atividade ou aquele campo de atuação que foi te reservado e você exercer isso por instrumentos próprios, por órgãos próprios, enfim. Então, nenhum Estado publica uma lei e depende do aval do presidente da República. Por quê? Porque o Estado faz isso por meios próprios. Então, isso que é autonomia, né? Então, se a Constituição diz alguma coisa para um Estado, para um município, para uma União, é aquilo que ela pode fazer. E aquilo que ela pode fazer é a autonomia dela, né? Em termos federativos, é isso. Então, o que foi dado para os estados e municípios? A alíquota. Mas fato gerador, base de cálculo, praticamente já está na Constituição determinado que tem que ser uniforme para todo o país e qualquer alíquota que o município der para um produto tem que ser uniforme para todos os outros. Qualquer alíquota que o Estado der diferente tem que ser uniforme para todos os outros. Então, assim, esta é a... Começa a falar, limitou, mas esta é a autonomia que foi dada para os estados e municípios. Esta é a autonomia, né? O Estado hoje não pode falar que não tem autonomia de instituir o imposto de renda. Claro que não, você não recebeu essa competência. Você não tem essa atribuição. Né? Legislar sobre o processo civil. Não, você não pode legislar sobre o processo civil, porque isso é competência da União. Então, é isso. A legislação vai ser nacional, publicada pelo Congresso Nacional, definindo ali todos os parâmetros de incidência. A arrecadação vai ser distribuída e a carga tributária dessa arrecadação pode ser orientada por interesses locais. Então, a alíquota, né, que é o que dá a dosagem da arrecadação de cada ente local, que dá essa distribuição, né, para cada ente. Isso tá bom? Eu acho que tá. Ofere
Eu acho que não. Pacto Federativo. Cara, na verdade, eu acho que Pacto Federativo, o artigo 64, ele fala, né, de proposta de emendas tendente a abolir a forma federativa de Estado. A forma federativa de Estado continua. Existem estados, municípios e União organizados com instituições próprias, com casa legislativa, com poder executivo, com poder judiciário, exceto o município, né? O município tem o poder judiciário no estado, então a forma federativa se mantém. Então, como que eu vou abolir a forma federativa alterando uma competência tributária? Talvez minando a sua autonomia financeira? Pode ser. Mas aqui não me parece que é o caso, aqui me parece que aperfeiçoa, né? Então, quando nós temos todo direito fundamental, ou todo cláusula pétrea, não é que existe uma vedação para ela que ela seja alterada. Se for para melhorar, para aperfeiçoar isso que é protegido, eu posso alterar. Tanto é assim que foi incluído imunidade de fonograma, né? Se eu quiser aumentar um outro dispositivo constitucional que protege direitos fundamentais, eu posso modificar se é para aumentar essa proteção. O que eu não posso é reduzir. Então, o que a gente tem que avaliar essa reforma tributária, ela reduz a forma federativa de Estado? Ela realmente vai se transformar num Estado unitário e descentralizado apenas no papel, como alguns dizem, né? Me parece que não. Me parece que não. Eu acho que, inclusive, a forma federativa está sendo aperfeiçoada porque hoje nós temos uma tributação sobre o consumo concentrada nos grandes centros. Então, até ouvindo na produção. eu estava até ouvindo o Sérgio Gobetti na entrevista com o Eurico, e ele estava falando justamente isso. Se não me engano, 60% da arrecadação do ISS fica com poucos municípios. Por quê? Porque a economia é centralizada? Não, porque a arrecadação é centralizada onde é produzido o serviço. Então, o consumidor do estado ou do município do Sergipe, lá no estado do Sergipe, ou enfim, lá no município de Salvador, enfim, ou um consumidor aqui mesmo em São Paulo, transfere renda para onde a produção é realizada. Aqui, o Sul e o Sudeste é onde tem a produção, né? Então, distribuir um tributo sobre o consumo, que quer gravar a renda consumida, que não importa a atividade empresarial, ele não quer gravar o empresário, ele quer gravar o consumidor. Ele vai gravar o empresário quando? Quando o empresário for consumidor, obviamente, né? Por isso que na não cumulatividade fala lá que é um crédito amplo, exceto quando for uma aquisição para uso pessoal, né? E aí pode até ter uma discussão, o contencioso vai ser discutir qual que é o limite do uso pessoal, o que é uso pessoal, né? Então, Especialmente para o uso misto, né? O carro que eu uso um carro para trabalhar, diretoria. depois do fim de semana fica com ele. Mas o uísque que está na sala do presidente, será que é uso pessoal? Então, acho que talvez até tenha ali um diálogo com despesa necessária do imposto de renda, vai saber como que isso vai evoluir, né? Aquilo que for importante para a manutenção da atividade econômica ou da fonte produtora, dará direito a crédito. O que for para uso e consumo da própria empresa, como nada a ver com a atividade econômica, então, setor administrativo tem a ver com a atividade econômica? Claro que tem. O papel da impressora na contabilidade interna do departamento contábil da empresa tem a ver com a atividade econômica? Claro que tem. Vai tomar crédito? Vai, né? Não é uso e consumo pessoal. Então, se o tributo sobre o consumo quer gravar o consumidor e não a atividade empresarial ligada com a produção de serviços e produtos e venda de produtos e serviços, esse tributo tem que estar onde a renda do consumidor é manifestada, né? Seja onde ela é consumida, como você falou, no cabeleireiro, né? E aí tem que ter os parâmetros legais de onde que estará esse sujeito passivo e o local da operação. Venda remota, venda presencial, venda em trânsito, né? Então, quando eu, residente em São Paulo, vou passar as férias em Porto de Galinhas, então estou consumindo restaurante, consumindo hotel em Porto de Galinhas, mesmo que eu seja residente em São Paulo, não faz sentido, né? O restaurante pagar para São Paulo. Tributo vir para São Paulo. Aí você fala, está tributando a produção. Não, estou consumindo no local. Não estou tributando, não estou arrecadando para onde o serviço foi prestado.
É que eu consumi naquele local onde o serviço foi prestado, né? Então, a ótica é do consumidor, a ótica não é mais do prestador, né? Ou do setor de serviços, ou setor de comércio. Eu acho que assim, a gente tem uma literatura super robusta no Brasil sobre o vendedor, o fornecedor, né? É, Que eu acho que a gente vai precisar aproveitar alguma coisa, especialmente naquilo que se refere à habitualidade. Eu acho que a habitualidade é uma palavra-chave, daria para a gente fazer uma sessão dessa só sobre a habitualidade, né? O que, que vai ser desse novo tributo, porque eu não quero pegar uma venda civil, eu quero pegar uma venda de mercadoria, né? Se eu vendo minha casa ou vendo meu carro, por sim. óbvio, eu não vou pagar a IVA. Né? Então, assim, acho que a gente precisa ter uma discussão importante sobre a habitualidade, mas a gente já discutiu muito. Né? A gente já tem um histórico, a gente já tem o salvado de sinistro no Supremo, a gente já tem um monte de Uhum. coisa, né, discutida sobre o fornecedor. O que a gente não tem, ou tem muito pouco, é o destinatário, que passa a ser uma figura central agora, né? Então, Exato. quem é o destinatário? Eu vivo conversando com o pessoal da GV, lá do NEF, sobre esse dispositivo que você mencionou, que limita o crédito para o bem de uso e consumo pessoal. E aí, o que o pessoal traz de exemplo, né? Então, uma dessas reuniões, alguém trouxe, acho que foi até o professor Isaías, trouxe um exemplo muito engraçado, que é o sujeito que paga o casamento da filha, o dono da empresa, que Pela paga o empresa. casamento da filha pela PJ. E aí, o que eu disse, e Aí o é que o eu desvio. acredito, não, eu digo que a PJ, embora tenha sido faturado contra ela, ela não é a tomadora do serviço do casamento, cara. Se É, juridicamente não é ela. Isso é uma informação incorreta, para dizer o mínimo, né? Não vou falar em fraude, tá? fraude. Mas no É, mínimo existiu um erro na identificação do sujeito passivo é, aqui, né? Do tomador, vai, do serviço, nesse caso. Então, eu acho que a gente vai precisar produzir, né? A gente, que eu digo aí, a doutrina, né? Muita doutrina sobre quem é o destinatário. Se eu sim. tivesse isso de maneira mais madura, eu acho que a gente não precisaria nem desse artigo vedando o crédito de uso e consumo pessoal. A gente diria, É, não, isso aqui não é. destinatário. É, Você não é, você, empresa, não é o destinatário da caixa de vinho que chegou na casa do cara para ele tomar no fim de semana. Claro que não, é ele. Ele só mandou faturar no CNPJ, né? Então, eu acho que a gente vai precisar é. criar, né, doutrina sobre isso. Você tocou num ponto fundamental. O destinatário é a chave para a tributação sobre o consumo. É ele que determina. Porque se eu quero gravar o consumidor final e eu estou apenas juridicamente definindo, por isso que é indireto, né? Tributo indireto. Eu estou definindo o fornecedor como contribuinte por uma questão de praticidade da arrecadação, enfim, operacionalizar a não cumulatividade. Mas o que eu quero gravar é a renda do adquirente ou daquele destinatário. Não vou falar adquirente para não falar que o IBS é sobre compra e venda, né? Ou sobre aquisições de propriedade. É sobre circulação de riquezas no consumo. Então, estou alugando um veículo numa locadora de imóveis, de veículos, eu estou consumindo um bem, né? Um bem com serviços ali, enfim. Então, isso tem que ser tributado pelo tributo sobre o consumo. Então, essa questão do uso pessoal, eu entendo qual foi a lógica e a ideia da emenda de colocar isso para evitar que o sócio da empresa faça o supermercado com o dinheiro da empresa, O cartão né? corporativo. No cartão corporativo. Vai no restaurante no final de semana com a família com o cartão da empresa, enfim. É para evitar esse tipo de situação que a gente pode falar de fraude ou de abuso, né? De abuso da personalidade jurídica aqui para obter créditos e economizar, enfim. A ideia da PEC foi Eu, essa, né? eu chamei de erro na identificação mas É, você, de fato, né? Não é um erro, né? Enfim, é, é um pouco mais, eu diria. Mas, meu caro, chegamos já, acho que no nosso é. limite por hoje. Vamos definir aqui o que a gente vai falar na próxima ou vamos, assim, conversar? Porque hoje foi mais uma conversa introdutória, falando de alguns aspectos gerais da PEC, alguns aspectos até meio polêmicos, né, sobre o Pacto Federativo. Mas acho que a gente podia encaminhar algum assunto para o próximo encontro, não? Falar Eu acho que exatamente. sim, eu acho que a gente poderia talvez pensar, né, em algumas, pelo menos duas opções, né? Uma que é abordar os outros tributos, talvez dar uma pincelada, igual a gente fez de maneira geral em imposto Uhum. seletivo, talvez até IPTU e TCMD, PPA, enfim. né?
Ou a gente deixa isso para um último momento e talvez a gente possa falar do prestador de serviço, né? Porque é um ponto que E está eu dando bastante polêmica, né? fiz postagem, você também fez, eu acho que tem muita gente preocupada, e é importante separar o joio do trigo, né? Então, enfim, deixar claro, né? Até porque temos tempo, muito tempo para adaptação, né? Para o prestador de serviço conversar com o seu cliente, Isso. entender como ele ajusta preço, né? Então, eu acho que a gente poderia ou dar uma pincelada no resto, fora IBS e CBS, ou já avançar nesse ponto. O que você acha? Eu gosto da ideia. O setor de serviços, né, que chamam aí setor de serviços, que não é o contribuinte de verdade, né, mas não é o destinatário, mas vem causando aí muita dúvida e inquietação por conta de majoração do valor final, né? Não é majoração do preço, porque o preço dele é o preço, né? Como que fica o preço dele agora com a carga tributária por fora? Eu vou ter que diminuir minha margem, eu posso adicionar o tributo e o mercado comporta ainda aquele preço, enfim. Porque hoje o prestador de serviço dá o preço dele depois que ele vê lá que vai reduzir, né, que vai excluir o tributo. Hoje não, no Às vezes é futuro assim. não. Ele fala, vou cobrar por isso aqui R$ 2.000 aqui para eu fazer as fotos do seu casamento. Depois que ele vai ver que teve tributo descontado, né? Então, Depois que ele agora vai ver que ele não. já está lá na terceira faixa do Simples. Exato. Né? Para o Simples é pior ainda, porque o cara tem que ficar contando na faixa. Então, hoje, se ele Depois a quiser gente tem que cobrar fazer uma sobre Simples, hein, também. Simples também Simples merece. Nacional é legal, hein, cara? Muito bom falar sobre o Simples. Então, assim, aí o cara, no futuro, ele vai cobrar R$ 2.000, só que R$ 2.000 já é o líquido dele. Então, hoje ele cobra R$ 2.000, mas R$ 2.000 é o bruto, né? Só para falar em termos, só para simplificar a nossa conversa. Então, com a PEC, com o IBS, os R$ 2.000 vai ser o líquido. Esse é o preço. Depois que vai ser calculado o tributo por fora, né? Adicionado. Então, será que esses R$ 2.000 é a Ou que minha seja mil e margem mesmo? novecentos, vai. É. Imaginar que hoje ele paga 100, que seja Aham. 1.900. Então, vamos falar de serviços. Aí a gente pode dar umas pinceladas em PVA, enfim, mas vamos falar de serviços, acho que vai ser legal. Fechou, cara. Fechou? Um grande abraço, um bom final de semana, hein? Passou. A gente Nossa, abre um vinho depois. é isso. Um Demorou. abração, cara. Sextou. Abraço. Tá.